O MPSP+ está no ar com um assunto muito interessante. A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que restabeleceu a condenação de 74 policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. A nossa convidada é a procuradora Jaqueline Lorenzetti, que quando atuava no setor de recursos extraordinários e especiais criminais, trabalhou intensamente na elaboração do recurso julgado agora pelo STJ. Doutora, é uma alegria recebê-la aqui. Por que o STJ revalidou as condenações atendendo a pleito do Ministério Público de São Paulo? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Tribunal do Júri é uma garantia constitucional e a soberania de suas decisões é assegurada por nossa Constituição. Vale dizer, uma condenação pelo Tribunal do Júri somente pode ser reformada se a decisão dos jurados ela for manifestamente contrária à prova dos autos. O que isso quer dizer? Se houver uma hipótese acusatória com base em provas, uma hipótese da defesa com base em provas, os jurados, ao escolherem uma das hipóteses, uma das versões, essa decisão não pode ser considerada manifestamente contrária, porque ele analisou, escolheu uma das versões. Foi exatamente o que ocorreu no caso do Carandiru. E o MP paulista, no seu recurso, demonstrou que havia nos autos as duas versões distintas e a versão acusatória com base em provas devidamente demonstradas aos jurados do Tribunal do Júri e, portanto, os jurados, ao escolherem esta versão do Ministério Público, eles decidiram com base na lei. E o Tribunal de Justiça, ele não poderia ter anulado este julgamento, ainda que ele considerasse que a escolha dos jurados não foi a melhor escolha no modo de ver deles. Outra questão é que o Ministério Público também demonstrou que o Tribunal do Júri acolheu a tese da autoria coletiva, onde todos aqueles que participaram da ação respondem pelo seu resultado. Outro argumento que foi afastado também pelo STJ e que foi defendido pelo Ministério Público é que a não existência do laudo da perícia das balas, do confronto balístico, não era imprescindível para a demonstração de autoria, porque a própria lei penal diz que, sendo impossível a realização dessa perícia, essa prova pode ser substituída por outras, inclusive provas testemunhais, o que o Ministério Público também demonstrou. E por isso, então, o TJ jamais poderia ter anulado um julgamento que foi baseado nos fatos, nas provas demonstradas e com respaldo na lei e na ampla jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. O caso está encerrado ou a defesa ainda pode recorrer? A defesa ainda pode recorrer, sim, mas diante da extensão e da profundidade da análise feita pela decisão monocrática do ministro Joel Ilan, eu creio ser muito difícil a alteração do resultado no sentido do mérito. O que eu quero dizer com isso? Houve demonstração clara na decisão do ministro Joel Ilan, de forma muito técnica, sobre a validade jurídica e factual, com base nas provas, do veredito condenatório proferido pelos julgamentos perante o Tribunal do Júri. O que resta definir, e ainda não foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça, e é por isso que os autos estão retornando, é tão somente a questão da dosagem das penas. Doutora, o massacre ocorreu há quase 3 décadas e ainda hoje os tribunais se manifestam sobre o assunto. No seu entendimento, o que precisa mudar no campo legislativo para que as decisões sejam mais céleres? Embora eu ache que a legislação possa e deva sim ser melhorada, eu creio que o mais importante é a mudança de mentalidade no nosso sistema de justiça. E isso, Cláudio,
com alegria eu falo, isso vem ocorrendo, ainda que não na velocidade que nós desejamos. No entanto, Cláudio, eu não queria me furtar a apresentar alguma opinião pessoal sobre possíveis alterações legislativas que eu reputo ser importantes. Não digo que estou certa, mas, por exemplo, uma questão pequena, excluir o recurso de embargos infringentes, limitar o emprego indiscriminado de habeas corpus e haver utilização mais frequente da litigância de má-fé e da litigância meramente procrastinatória. Eu lembro de termos noticiado no site do MPSP a atuação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, ainda como sub de políticas criminais, que visitou o relator do STJ, acompanhado da senhora, do promotor Kleber Masson, porque na visão do Dr. Mário, esse é um caso emblemático. Qual é a sua opinião? Com certeza, Cláudio, muito emblemático. O caso do Carandiru na verdade, uma sinalização clara do que há de mais caro para a nossa atuação institucional, que é a defesa do regime democrático, no qual todas as vidas importam, pois todas possuem a dignidade da pessoa humana. Assim, o Estado, por meio de todas as suas instituições, mas em especial nesse ponto representado agora pelo Ministério Público de São Paulo, precisa deixar claro que não admite de modo algum a violência estatal praticada por qualquer agente público por meio de execução sumária de qualquer pessoa, seja ela quem for. Nesse sentido, Cláudio, a atuação estratégica traz a importância do trabalho coordenado entre primeiro e segundo graus de atuação funcional, na medida em que se deve reconhecer que a atuação criminal no sistema judicial é uma espécie de jogo de três tempos, em que a partida somente estará definida com um resultado favorável no chamemos assim, terceiro grau de jurisdição, no STJ e STF. Por isso, a preocupação do nosso PGJ quanto a esse atuar estratégico, levando a presença do MP paulista perante os tribunais superiores em casos mais emblemáticos e de relevância institucional. Preocupação essa que já possuía na sua atuação como subprocurador de políticas criminais e que eu reputo que merece ser incentivadas por todos nós, integrantes da instituição. Qual a relevância da litigância estratégica nos tribunais superiores que marca a atual gestão, doutora? Sim, realmente eu entendo que é uma marca da atual gestão em que não só o PGJ, mas todos os seus assessores estão muito empenhados em atuar dessa forma e em expandir o conhecimento da atuação nessa nova forma. Mas eu gostaria aqui de lembrar que em outras gestões da Procuradoria-Geral já houve iniciativas nesse sentido de forma bastante exitosa. Mas, no entanto, e aqui eu queria lembrar algo que me é muito caro, que eu leio sempre em Eclesiastes. Tudo na vida tem um tempo certo. E creio que o momento atual está maduro para aprofundar essa importante forma de atuação institucional que talvez não estivesse no passado, na qual eu ainda era uma jovem promotora. E o nosso atual PGJ, claro, eu gostaria de deixar aqui afirmado, como homem do seu tempo, ele enxergou muito bem essa oportunidade e está agindo, sim, para tornar realidade essa nova política de atuação. Como eu disse, eu antecipei um pouco antes, eu creio ser fundamental essa atuação para a evolução da nossa instituição, atuar de forma estratégica, e essa litigância, na verdade, não é só quando chegar nos recursos especiais, ela deve ser iniciada e deve ser preparada já pelo promotor de justiça, ainda durante as investigações dos delitos. Ou seja,
o promotor ele já deve ter em mente assim, como e quais provas produzir, respeitando a legalidade de sua coleta, para evitar uma anulação de prova ilícita lá perante o STJ, e também observar as orientações firmadas nos tribunais superiores, para isso não ser reformado. Ganha em primeiro grau, mas perde posteriormente. Ou seja, tem que ser uma atuação já pensada, já entendida, que é uma atuação que começa no primeiro grau, mas o resultado final vai se dar perante os tribunais superiores. Então, já tem que haver uma preparação desde o primeiro grau para esse atuar estratégico. Doutora, tenho certeza que a audiência vai concordar comigo. Não foi uma entrevista, foi uma verdadeira aula. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom, Cláudio, eu também queria me despedir, então, de você e dos técnicos que nos acompanharam, agradecendo a oportunidade de dividir e compartilhar o que aprendi com este caso, que é realmente emblemático, onde eu tive a oportunidade de ver o trabalho exemplar e a dedicação profissional de tantos colegas, promotores, promotoras, procuradores e procuradoras atuando para defender aquilo que nos é mais caro, que é a atuação do Ministério Público na defesa do regime democrático. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial, Twitter, MPSP_oficial e Facebook, MPSP.oficial.